O Sagres em Tom Maior, além da minha apresentação, nessa primeira parte, conta com a participação e apresentação da Lívia Bailão, do Johan Germano, do Charlie Pereira, da Jordana Ágata e também do Denis de Freitas e da Jéssica Dias. Essa turma toda à disposição nessa primeira parte da nossa programação. E o nosso tema inicial, nós vamos no embalo do Outubro Rosa, poderíamos falar sobre saúde, mas vamos conversar sobre uma feira que celebra a produção literária feminina. E por isso, essa feira, essa produção literária, ela está totalmente alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ela ajuda a desenvolver o ODS 5, que fala sobre igualdade de gêneros. Então, estamos alinhando o nosso conteúdo editorialmente, dando espaço a uma atividade, a uma solução que colabora com a Agenda 2030 da ONU, onde o Sistema Sagres de Comunicação apoia editorialmente a Agenda 2030 e por isso a gente atrela os nossos conteúdos à Agenda da 2030, a Agenda 2030, que é proposta pela Organização das Nações Unidas. E para falar sobre essa feira, eu recebo no estúdio e online, hoje, a Giovana Pires, ela que é coordenadora da feira, e também a Lívia Bailão. Primeiro, você, Lívia, seja muito bem-vinda. Olá, Vinícius. Boa semana para você. Obrigada, para você também. Começou a semana animado, em tom maior, falando em recarregar a bateria, em se preparar para os novos desafios da próxima década, do próximo século, milênio. Muito bom. Os desafios não vão acabar. Não acabam, é neles que a gente se desenvolve, você está corretíssimo. Então, assim, os conflitos, os desafios, os medos não vão acabar. Então, ou que a gente aprenda com esse para que a gente desenvolva, senão a gente vai ficar sempre nessa mesma... Igual eu gostava, Lívia, de fazer minhas provas de matemática, e eu gostava de fazer assim, de vestibular, de concurso, eu saía fazendo o que eu dava conta, ia pulando o que eu não dava. E depois eu voltava e vinha fazendo para eu ganhar tempo e tudo mais. E a vida é assim, né? O que a gente não dá conta, a gente tem, se é possível pular, você pula, aí depois você volta, resolve, vai para a próxima etapa e assim, né? Exatamente. O que não dá é para a gente ficar parado, estagnado, esperando que o mundo resolva os problemas para nós, né, Vinícius? Aí realmente a gente anda para trás mesmo. Então, boa tarde para você. Para mim é uma honra estar aqui no estúdio, todas as vezes que eu posso estar aqui. E a quem nos acompanha pelo rádio, pela TV, pela internet, uma ótima semana, com muita alegria, com muito bom ânimo, para a gente lidar com tudo que vier. Bom, alusivo ao Outubro Rosa e destinado a celebrar a produção editorial feminina, a Primavera Editorial anuncia a primeira feira de livros Rita Lobato. O evento online conta com uma ampla programação de rodas de conversa, abordando temas como gênero e as diversas normas sociais que validam essas construções. A ideia é associar os temas a uma produção literária de qualidade e de debates propositivos. A feira é uma homenagem à primeira mulher formada em medicina no Brasil, que se especializou em obstetrícia pela Universidade Federal da Bahia em outubro de 1887. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a coordenadora da feira, Giovana Pires. Seja muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada por me receber. Giovana, você fala de onde? De São Paulo. Você está em São Paulo. Nós aqui no estado de Goiás, pessoal, nós estamos conectados com Minas e Goiás, conectados com você em São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre a feira, essa primeira edição, como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu a curadoria dos livros para serem apresentados? Sim, a primeira edição da feira começa com certeza com uma grande vontade de discutir assuntos que tragam qualquer autoconhecimento para pessoas que se identificam como mulher. E a ideia da feira veio com certeza também para poder substituir alguns eventos que não ocorreram em 2020 devido a toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, a curadoria, na verdade, foi feita
por cada editora participante. Nós temos alguns parceiros super interessantes, a lista completa e toda a programação pode ser encontrada no site da feira, que é feiraritalobato.com. E essa ideia tem sido incrível e muito apoiada pelos parceiros, mas principalmente, né, pela Primavera Editorial, que me deu todo esse espaço para conseguir proporcionar tudo isso para os nossos leitores. Em outubro, que é tão especial para a gente falar sobre saúde sexual feminina. Maravilha. Tôndulo, quero perguntar para a Giovana. Tudo bem, Giovana? Prazer. Tudo bem, e você? É uma alegria tê-la aqui conosco no Tom Maior. O mês de outubro, né, a gente é um mês que se propõe chamar a atenção, como você falou, né, para a saúde da mulher, autocuidado, a gente se olhar sob todos os ângulos, né, ângulo físico, emocional, profissional, enfim, acaba transcendendo, né, a questão da saúde física somente. Você entende que agora, com o advento da pandemia, há novos desafios a serem olhados e se a feira vem abarcar esse novo momento que todo o universo, todos os seres humanos estão passando, né? Crianças, jovens, adultos, mas especialmente as mulheres, com toda a demanda que elas têm, né? Social, pessoal, enfim. Sim, com certeza. Inclusive, a nossa primeira live, que vai acontecer no dia 22, às 19h30, vai trazer uma psicanalista incrível, que é a Sônia Eva Tuckman, e a gente vai falar justamente sobre a autoestima da mulher relacionada aos padrões, não só de beleza, mas os padrões sociais, o fato da mulher estar o tempo inteiro condicionada a buscar pela perfeição na sua totalidade, e como isso afeta não só a autoestima e como colocar esses padrões inalcançáveis, principalmente, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, em constante comparação com a vida curada nas redes sociais de outras pessoas. E a gente tem que lidar com todas as nossas limitações agora para fazer o nosso melhor. Então, tudo isso vai ser, com certeza, discutido, e não só esse lado psicológico, mas também a gente vai discutir telemedicina, que é algo que vem para revolucionar o acesso à saúde sexual no Brasil, né, onde mulheres que não ficam nesse eixo de maior desenvolvimento e de acesso a procedimentos ginecológicos terão realmente muito mais acesso aqui pela internet, igual a gente está fazendo agora. Sem dúvida, né, Vinícius? É uma ferramenta muito importante que traz muitas oportunidades, se a gente souber aproveitar, né? A gente até já fez algumas reportagens dentro do Sagres Online, dentro de todo o sistema Sagres, sobre essa questão da medicina, né? Com base até no Revalida, que é que está tendo aí para validar diplomas de médicos formados no exterior. A quantidade de médicos na região norte e nordeste é muito abaixo do que a ONU mesmo determina como normal, né? Como o mínimo de um médico para cada, agora não sei se é cada 1.000, agora me fugiu os dados, mas assim, Norte e Nordeste está muito abaixo disso. E aí, assim, você acha que é uma realidade distante, né? Eu lembro que aqui em Goiás, a capital tinha quase 7 médicos para cada 1.000 habitantes. No interior, isso cai para 2, 1,5. Então, a diferença é muito grande. Giovana, eu queria saber com relação à curadoria, como é que foi levantado os temas, né? Você citou, e assim, outras vezes nós já discutimos aqui sobre a dificuldade que as mulheres têm de acesso a algumas coisas, e acho que no campo editorial não deve ser diferente. A dificuldade das mulheres escreverem, das mulheres se posicionarem. Nós temos divulgado muitos livros produzidos por mulheres aqui na nossa programação. Então, eu queria que você falasse um pouco do desafio de escolher os temas dos livros que estão à disposição dessa feira e também do desafio de encontrar essas mulheres que falem sobre esses temas. A parte da curadoria, a gente escolheu realmente títulos que fossem de não ficção ou literatura, mas que discutissem principalmente gênero e trouxessem uma representatividade
real de diversos tipos de mulher. Então, inclusive, a nossa feira traz aí várias perspectivas do que é ser mulher e o que compõe, né, essa predisposição de gênero que a gente tem na sociedade, esses papéis que divergem tanto, né, de cada pessoa, seja mulher ou homem. Então, nós escolhemos editoras que tivessem um catálogo que realmente trouxesse essas informações e essa acessibilidade para as pessoas, para os nossos leitores, mas a coisa interessante é que aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos muitas feiras do livro e muitos eventos interessantes que ocorrem aqui fisicamente, palestras que acabam não indo para online. Então, quase que sem querer, a pandemia chegou para democratizar esse conteúdo para o resto do Brasil também. Porque não importa onde você esteja, não importa em que estado você esteja ou a distância que você esteja de nós, se você é uma mulher ou até então uma pessoa que se interessa por se desconstruir e entender melhor como as coisas funcionam para o próximo, você pode aproveitar os eventos online, você pode aproveitar os títulos com desconto, você pode aproveitar toda essa curadoria feita. Então, no final de todas as lives, todos os eventos que nós teremos, nós faremos uma seleção de títulos que você pode acessar e comprar para continuar o diálogo em casa, com as pessoas que você conhece, na internet, seja onde você preferir. E a gente também tem já todas as editoras listadas com descontos especiais. Então, são títulos de literatura com representatividade, de não ficção que fale sobre gênero de um ponto de vista de ciências sociais mesmo. E também a gente tem diversos títulos que falam sobre saúde e como a saúde vem a nos tratar hoje, né? Seja saúde sexual, seja do ponto de vista de você ter um corpo diferente, como a saúde e o sistema de saúde que a gente tem hoje pode te tratar e se isso precisa ser reinventado ou não. Interessante. E, Giovana, como é que vocês chegaram ao nome da Rita Lobato? Sim, a Rita Lobato é uma mulher incrível. Ela se formou, como você citou no começo, em medicina 5 anos depois do decreto oficial de que as mulheres poderiam frequentar faculdades e ter diplomas. Então, ela é do Rio Grande do Sul, mas a princípio ela foi matriculada pelo pai dela na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. E naquela época ela enfrentou muitas dificuldades naquela faculdade, ela foi muito mal recebida pelos colegas e professores e chegou ao ponto de que, infelizmente, devido até alguns conflitos que um dos irmãos dela teve para ajudá-la, eles foram convidados a se retirar da faculdade. Então, mesmo assim, ela não desistiu e ela persistiu no sonho dela de se formar em medicina, porque a mãe dela morreu durante o parto do irmão caçula dela. E ela sabia que se a mãe dela tivesse tido acesso à saúde, inclusive naquela época onde as mulheres preferiam não ser examinadas fisicamente, que o pudor, a modéstia era muito mais importante do que a saúde delas, porque só tinha médico homem. Então, essa questão de ser examinada, ter os seus órgãos sexuais examinados, era muito difícil naquela época. Então, a Rita Lobato sabia que se a mãe dela tivesse acesso realmente à saúde, ela não teria falecido. Então, ela persistiu, foi para a Faculdade Federal da Bahia. Lá ela foi muito bem recebida pelos alunos, pelos professores e se formou com grandes honras por lá. Depois disso, ela ofereceu por anos e anos tratamento e medicamentos de graça. Ela era de uma classe elevada, né? Ela teve seus privilégios na vida, então ela fazia de tudo para usar esses privilégios dela de uma forma a ajudar aquelas pessoas de verdade. E aí, depois de alguns anos, quando o marido dela faleceu, na década de 20, ela decidiu lutar pelas pessoas da cidade dela de uma forma diferente. Então, ela entrou para sua carreira política
e foi vereadora por alguns anos lá, lutando pelas pessoas da cidade dela e de todo lugar, na verdade, todas aquelas mulheres que ela ajudava, atendendo no consultório dela, muitas vezes de forma gratuita, ela passou a ajudar de uma forma legislativa. Isso é algo muito importante também, que a gente sai do individual e traz uma ação transformativa para o coletivo. Então, ela é uma personalidade muito importante para a gente. A gente também vai falar sobre a Maria Odília na feira, que é a primeira mulher brasileira a se formar em medicina, e ela é uma mulher negra, então ela é a primeira mulher negra a se formar em medicina no Brasil. E assim, ela fez coisas fantásticas. Ela se tornou professora na Faculdade Federal da Bahia, se formou na mesma faculdade da Rita Lobato. Ela saiu da área de pediatria e ginecologia, que as mulheres ficavam reduzidas naquela época, e defendeu uma tese sobre tratamento de cirrose. E ela fez coisas incríveis também. Então, outras mulheres, né, nós traremos a história delas também para a feira. Bacana, muito bacana. Diga, Lívia. Então, Giovana, eu queria fazer uma provocação para você. Adorei saber da história, né, da Rita Lobato, enfim, você comentou um pouquinho da Maria Odília, são realmente mulheres de muito peso na história do empoderamento feminino. Vai ter espaço para o masculino nessa feira? Como é que está aí essa relação de equilíbrio? Ou não, a vez agora é das mulheres, não queremos ouvir os homens, eles vão ficar só assim sentadinhos na arquibancada, assistindo na live. Como é que vocês estão pensando se vocês estão pensando, né, em conciliar isso ou não? A vez realmente é das mulheres. Assim, falando realmente, o feminismo é um movimento para todos. Não importa se você é mulher ou se você é homem. Só que como a gente está trabalhando com o Outubro Rosa, a gente pretende dessa vez dar a fala para quem realmente tem um lugar de fala nesse assunto, que são pessoas que se identificam como mulher. Só que a segunda edição da feira já acontece em março. Então, quem sabe a gente prepare realmente movimento com o olhar, sim, do homem. Afinal de contas, não importa se você é homem, se você é mulher, o feminismo é um movimento que chega para trazer direitos para todos. Sim. Eu já fiquei pensando, sabe? Imagina você fazer uma campanha com a visão feminina do Novembro Azul, por exemplo. Como é que acessa? É um olhar diferente. São olhares que se complementam, né, Vinícius? Eu acho que passa por isso. É muito bacana a gente ressaltar, enaltecer a história de mulheres que marcaram gerações, né? Aqui em Goiás nós temos Cora Coralina, né? Uma poetisa que nos orgulha, que tinha essa coisa do empoderamento feminino muito grande. Então, assim, é muito bacana, mas eu sempre olho sob a ótica da complementaridade. A gente não pode excluir, são as duas forças da natureza, né? O masculino e o feminino. Mas muito bacana, adorei conhecer, assim, a proposta, né? E os temas, a curadoria, muito rico. Então, estão de parabéns, Giovana. Giovana. Muito obrigada. E como é que faz para participar, então? Faz uma ficha técnica aí do evento, para a gente poder assistir, quem tiver interesse, acompanhar. Perfeito. Então, todas as informações podem ser encontradas no site da feira, que é o feiraritalobato.com, mas no Instagram da Primavera Editorial, só você procurar por Primavera Editorial que você vai encontrar. Nós estamos postando todas as notícias, então, com todo o cronograma de lives e eventos, e também lá você descobre como aproveitar os descontos da feira, que são até 50%, e eles começam hoje e fica até dia 31 de outubro. Então, inclusive, hoje nós postamos um vídeo no IGTV super completo, explicando como fazer a compra, quem são os nossos parceiros, como você vai no nosso site, tem todos os links também. Muito bacana. Tá aí as imagens, do clipe, né? Aqui o material da primeira feira, a programação. É bacana a gente dar espaço para esse evento que vem aí se unir ao nosso propósito aqui, que é de igualdade de gênero, de fortalecimento, empoderamento das mulheres e das meninas. Então, Giovana, parabéns pela iniciativa, desejamos muito sucesso para você e para toda a equipe da Primavera Editorial, e
que quando tiver os resultados, dados e tudo, mande para a gente ir compartilhando com os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Com certeza. Então eu vejo vocês na nossa primeira live, no dia 22 de outubro, que será transmitida no canal do YouTube da Primavera Editorial. Agradeço muito por me receberem. Muito bacana, muito bom. Essa é a Giovana Pires, coordenadora da feira, né? A feira que celebra a produção literária feminina e também reforça a importância da prevenção ao câncer de mama. Então, fica a nossa dica, fica a nossa primeira dica desta segunda-feira aqui no Sagres em Tom Maior. A nossa segunda dica dessa primeira etapa é o nosso tradicionalíssimo Alma em Cura. E aí, chegando, Lívia Bailão. Você assume o comando agora, Lívia. Obrigada, Vini. Olha a trilha sonora, ela já prepara o clima. Já prepara, a gente ameniza as tensões. Já vai distendendo. Exatamente, Vinícius. Mas eu estava pensando, né? Ontem eu ainda conversava com uma amiga. Eu falo assim, gente, eu acho que só mulher entende mulher. Então, ginecologista tem que ser mulher, psicóloga de mulher tem que ser mulher. E não é assim, né? A gente estava exatamente falando o contrário, dessa complementaridade. Então, eu particularmente, Vinícius, estou revendo muitos meus conceitos sobre isso. Porque eu penso assim, não, o ginecologista para entender de mulher é mulher. E não é bem assim, né? A gente está sempre crescendo e se aprimorando, se complementando nesse respeito mútuo e somando sempre, né? Bom, mas vamos lá ao nosso Alma em Cura, para você que está nos acompanhando, o nosso quadro aqui que a gente faz sempre uma reflexão de olhar para dentro dessa caminhada interna, de olhar para nossa casa íntima, né? Então hoje, Vinícius, nós vamos... É um pensamento que eu já discuti muito sobre ele, né? A gente vai passando aí pelos tropeços da vida e vai se reerguendo e vai buscando, né? Então eu vou pedir o Euler para colocar na tela para nós. Ah lá, Vinícius, você pode ler, por favor? Hashtag para cego ver. Para cego ver, isso aí. Acompanhando a descrição aqui da imagem. Para você que não vê, né? Para você que está nos acompanhando em imagem, você pode já ler essa imagem, né? Pode ver e acompanhar. Existe o céu, nuvens de diversas cores, de diversos tons, como na imagem de fundo, e o texto: a cura não significa que a ferida nunca existiu. Significa que ela não controla mais a nossa vida. A cura não significa que a ferida nunca existiu. Significa que ela não controla mais a nossa vida. O que você entendeu, Vinícius? Conta pra nós. Não, eu vou te falar assim que, curiosamente, ontem, eu e minha esposa estávamos lendo, a gente faz sempre, todo domingo, o nosso culto, né, do lar, em casa, e a gente estava estudando sobre o fluido vital. E aí, quando você fala que a cura não significa, né, que nunca existiu, mas que sim, que é um processo, que ela não controla mais, né? Então significa, eu entendo, pelo menos eu percebo que a cura, ela deixa suas cicatrizes, ela deixa suas marcas, mas isso só significa que ela não me controla mais, né? Ela não está tirando o meu fluido vital. A ferida. Exatamente. A gente pode olhar sobre vários ângulos. Eu fui bem literal nessa, né? Não, mas é exatamente isso. E a gente está aqui para essa partilha, para trocar. Mas, na verdade, a gente tende a... Isso Freud já explicou lá atrás, estudando soldados da Primeira Guerra, né, que vinham assim, com muitos traumas da Primeira Guerra. A gente tem uma dificuldade de se liberar da dor. É como se intimamente a gente quisesse ficar maior do que ela para minimizá-la. Só que aí nisso você não se desprende dela e ela fica nos controlando e a gente fica orbitando em torno da ferida, da dor, daquilo que nos ameaça. Então é uma tendência nossa a pegar nisso, exatamente para que a gente fique maior. Então, curar não significa negar isso, mas significa que isso não me controla mais.
que eu já não orbito mais em torno dessa dor, seja para diminuí-la, seja para ignorá-la, seja para estancar a melancolia, a raiva que ela me traz. Então, na verdade, quando a gente passa um processo muito difícil da nossa vida, muito dolorido, de que natureza for, de que ordem for, né? O nosso trabalho de olhar para dentro, de nos liberar daquilo. E aí, nos liberar disso é um processo, claro, né? Não é da noite para o dia, mas a gente vai ter que buscar em nós a força de estar em nós para que isso fique menor do que nós e a gente possa seguir adiante de uma forma inteira e livre e não orbitando em torno daquilo que nos feriu, daquele trauma. Já viu, né, Vinícius, o estresse pós-traumático? A pessoa passa um trauma, um acidente, aí o corpo dela sofre tanto com aquilo que aquilo fica, do ponto de vista até fisiológico, com os hormônios, com tudo, a medicina explica isso, né? Mas diante de numa situação que parece lembrar aquilo que ela já passou, que remete uma mínima sensação, a pessoa já trava inteira. Então, a gente tende a fazer isso muitas vezes, né? Então, diante das ameaças que nos lembram porque a gente tem memórias, né? Então, diante das ameaças, de fatos que nos lembram aquele estresse que nós passamos, nosso corpo reage na hora. Então, a gente precisa voltar para dentro de nós, trabalhar em nós as memórias, as dores que ficam a partir do trauma, porque se a gente não trabalhar, vai gerando memórias muito negativas, muito profundas, né? Então a gente precisa trabalhar a dor, depois ressignificar a memória para que a gente siga livres daquilo. E não é negar, não é dizer, isso não existiu. Não, a gente reconhece, mas a gente já não fica estacionado lá atrás, orbitando em torno da ferida. Concorda, Vinícius? Você não fica parado lá, né? Não. Deixa igual. No início do programa eu até comentei, né? A Covid vem aí para nos desenvolver. De alguma forma, para fazer a gente andar. Andar para frente, para a gente ressignificar. Olha, eu escuto várias pessoas falando hoje. Nossa, eu já mudei tanto a minha opinião sobre tanta coisa. Para mim, a Covid já valeu. Entende? A despeito das mortes, claro, que batem na nossa porta, todos nós sofremos com isso. Mas é uma mudança de consciência e não é assim uma coisa miraculosa, que todo mundo vai ficar bom, não. É essa mudança de perspectiva. Um aqui, outra ali, outra acolá. Quando a gente vê, a gente já está criando uma sociedade, uma coletividade diferente. E aí o fluido vital tem espaço em nós, porque a gente fica assim, bloqueando ele, né? Essa pulsão de vida, essa força que anima a criação, né? Os seres vivos. Então é isso daí. Muito bom, Lívia. Uma ótima mensagem para a gente começar a semana. Segunda-feira já enchendo os nossos pulmões de oxigênio, que a gente possa respirar fundo e sentir a beleza da vida. Vamos olhar para o mais, olhar para frente, olhar para soluções, né, Vinícius? Vamos ser soluções, a vida, o mundo nos merece, nós merecemos estar no mundo no melhor e criando dias felizes, dias melhores, uma vida plena. Bom, muito bom, Lívia. Até amanhã aqui na nossa programação. Até. A gente acompanhando o nosso Sagres, aqui no nosso Sagres em Tom Maior, nosso momento Alma em Cura, com a reflexão de hoje. Espero que ela tenha sido muito útil para você que nos acompanha pela internet, pela rádio, quem que está ali no trânsito, imagina, trânsito carregado, pesado, parado, você com pressa, e você recebe essa mensagem para que você possa respirar fundo e se posicionar em meio a alguns sistemas caóticos que a gente possa reordenar. Bom, nós vamos para o intervalo e na volta tem o Johan Germano, direto da redação do Sagres Online, com notícias importantes, relevantes e que seguem essa onda, seguem esse tom maior.